Gente, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje eu trago um assunto e ele é um pouco sério. Preste atenção assim, ó. O tema qual o Espírito Santo me deu é livres do jugo da carne pelo sangue de Jesus. Como assim, Elaine? Lá em Gálatas 5:19, vai nos dizer sobre as obras da nossa carne, sobre aquilo que a gente faz, só que muitas pessoas não percebem, porque muitas das vezes são sutilezas, a qual a gente acaba dando lugar ao quem? Ao nosso inimigo. E quais são essas obras, Elaine? Vamos lá. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Foca nisso. Feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e outras coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo, ele vem nos trazer este conhecimento daquilo a qual nós, a obra da carne quer dizer aquilo a qual a gente faz, pratica, né? E como que a gente combate isso? A gente tem que andar no Espírito. Como assim? A partir do momento em que eu entrego a minha vida a Cristo, não mais vivo eu, mas Ele vive em mim. Então eu entrego o controle das minhas vontades, das minhas emoções, das minhas atitudes ao Senhor. Toda vez que eu percebo que a minha carne, ela está indo de encontro a uma dessas obras, a inveja, por exemplo, cobiçando o que o meu irmão tem, fazendo mal, eu tenho que me sujeitar ao Espírito Santo. Pedir a Ele governe as minhas emoções. Primeiro é necessário que o homem ele examine a si mesmo, porque nós temos a tendência muito grande de observar o erro na vida do próximo, tá? O fulano tá fazendo de tal maneira. Mas e você? Como que você tem andado? O que você tem praticado nessa vida, nessa terra? Você já tem observado quais são os frutos e as obras da qual você tem apresentado? Porque se nós somos imagem e semelhança de Cristo, nós procuramos andar como Ele andou. Aí o Espírito nos convida. Andai em Espírito, é o versículo 16 do capítulo 5. E não cumprireis a concupiscência da carne. Se eu ando em Espírito, eu procuro ouvir a voz dele. Senhor, onde que eu tenho errado? O que é que eu tenho feito? Porque, gente, vocês não sabem, há um mal terrível. Há um mal terrível nas nossas invejas. A Bíblia vai falar que ela apodrece os ossos. Mas e na vida daquele que é a vítima da inveja? Coisas terríveis acontecem na vida daquele a qual é acometido de inveja. Não só o que pratica, mas aquele que recebe também. Por isso, precisamos vigiar. Por isso, nós precisamos frutificar, e o fruto é o que? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fé, temperança. Devemos frutificar para sermos semelhantes a Cristo, porque Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, nós devemos frutificar fruto, né, do Espírito. Nós devemos tê-los em nossas vidas, nosso cotidiano, nosso dia a dia. E os que são de Cristo, eles crucificam a sua carne. Não é fácil. Não é fácil negar a si mesmo. Não é fácil colocar esta carne sobre o jugo da cruz todos os dias, mas é necessário, queridos. Porque você livra a sua vida de ser condenado e você livra o seu irmão de ser acometido de tais coisas absurdas, sabe? Terríveis. Não é nem absurdo não, gente. É terrível. O andar em espírito, ele não é um ato isolado, ele é uma conduta diária. Todos os dias eu examino a mim mesma, todos os dias eu observo como que tem sido a minha atitude. E se o Senhor tem te chamado para observar não somente a tua atitude, mas o que está acontecendo ao teu redor, faça alguma coisa ao respeito. Faça algo. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra espíritos malignos que se aproveitam de seres humanos, de cristãos desavisados, desatentos na sua caminhada diária, para poder essas obras serem efetivadas e atuadas no meio do povo de Deus. Se o Senhor já te mostrou, já te revelou que tem algo acontecendo que não é natural, se coloque em oração. Se coloque em intercessão para que esse espírito seja denunciado e o Senhor haja com o quê? Com a justiça divina. E o Senhor venha retirar do meio do teu povo.
o Senhor venha libertar o teu povo. Porque nós precisamos andar em espírito, não com as nossas próprias vontades. As emoções, elas estão na nossa alma. E muitas das vezes a gente é levado a agir emocionalmente. O Senhor te convida a agir racionalmente. Com a tua própria razão, não, querido. Com o Espírito Santo te conduzindo, indo na frente. É por isso que a palavra de Deus está aqui. Para nos conduzir. E é um alimento diário. Se eu não me alimento da palavra de Deus todos os dias, eu estou sujeito a agir com a minha própria vontade. Com a minha própria, atitude. E o Espírito nos convida a andar em espírito. E assim não cumprireis as concupiscências da carne. Assim eu não vou cumprir essas obras. Gálatas 5:19. Muita gente não fala, né? Fala assim, o espírito de feitiçaria, ele também é praticado no meio do povo de Deus, tá? É verdade. Tem cristãos que fazem feitiçaria, inveja, e é forte. Como assim, Elaine? Bora ali? Versículo 26. Gálatas 5:26. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É forte, né? Pois é. O Senhor nos convida, o Senhor nos alerta, o Senhor abre os olhos do nosso entendimento. Olha como que Deus é misericordioso, porque Ele não só revela o pecado, mas Ele traz a misericórdia e o caminho a qual pode ser vindo a redenção, a salvação, a transformação daquele que quer mudar, daquele que quer transformar suas atitudes. Oséias 4:6, e o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A palavra está aqui, nos dizendo, nos guiando, nos conduzindo. Só que a gente prefere andar pelas nossas próprias razões, pelos nossos próprios conhecimentos, enquanto o Senhor está falando, está aparecendo, está apanhando e vai apanhar até quando? Porque a palavra está aqui nos revelando, só que os nossos olhos muitas das vezes veem, mas não enxergam. Os nossos ouvidos ouvem, mas não escutam as verdades do Senhor. Não adianta, querido. Não adianta você ter uma vida inteira, religiosa, piedosa e não viver as verdades do Senhor na sua totalidade. É perca de tempo. Então o Senhor tem despertado um povo para este tempo presente. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Não deixa a tua carne vencer. Subjuga ela, crucifica ela na cruz. Todos os dias, até Jesus voltar. E andar em espírito. Pratica comunhão com o Senhor em oração, em jejum, em leitura da palavra. Porque nada do que nós conhecemos ou sabemos vem de nós mesmos. Nós precisamos que o Senhor nos revele. Que Ele abra os olhos do nosso entendimento. Que Ele nos dê o espírito de revelação e de sabedoria. Para que não somente a gente pratique para nós mesmos, mas que quando nós observarmos que tem ao nosso redor, nós possamos ser intercessores do reino, possamos ser aqueles que venham a trazer libertação, porque somos instrumentos do Senhor, e o Senhor quer te usar, o Senhor quer me usar. Então desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. A nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas é contra espíritos que aproveitam dessas obras da carne para poder atuar, matar, roubar e destruir. Entendeu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com essa palavra no seu coração e desperta, de verdade, desperta, desperta.